Olá, queridas famílias do GAV, Grupo de Apoio à Verdadeira Educação. Estamos aqui novamente para continuarmos o nosso estudo do livro Educação, um livro especial revelado por Deus, verdades maravilhosas, princípios importantes para que nós possamos pautar essa nossa tarefa, essa nobre missão de educar os nossos filhos e guiar a nossa família até o céu. E nesses dois capítulos que escolhemos para essa semana, o capítulo 5 e o capítulo 6, nós temos aí um vislumbre de como Deus trabalhou com o seu povo Israel no passado. E como diz a Bíblia, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E todos aqueles relatos que falam sobre qual foi o trato de Deus, como foi o trato de Deus para o seu povo, nos será de grande utilidade para planejarmos e executarmos a nossa educação com os nossos filhos hoje. O capítulo 5, Educação em Israel, inicia relembrando e confirmando que o método de educação estabelecido no Éden centralizava-se na família. Adão era o filho de Deus e era de seu pai que os filhos do Altíssimo recebiam instrução. Não era assim no Éden? Adão e Eva, que encontravam com Deus todos os dias, eles tinham, no mais estrito sentido, uma escola familiar. A família humana recebia instrução de Deus. E assim é um modelo que Deus deixou para nós desde a sua origem, desde a origem do homem, desde o Éden. O plano divino de educação adaptado às condições do homem após a queda. Cristo também ocupa um lugar presente, um lugar especial, representando o Pai, como um elo conectivo entre Deus e o homem. Ele é o grande ensinador da humanidade e ele ordenou que os homens e mulheres fossem seus representantes. A família era a escola e os pais, os professores. Essa educação centralizada na família também foi praticada, prevalecia nos tempos dos patriarcas. Era esse o ideal de Deus também para o seu povo Israel. O povo que estava sob a direção de Deus, que se submetia aos planos originais de Deus, eles seguiam um plano de vida de acordo com essa orientação, de acordo com esses princípios anteriormente designados. Porém, os que se afastavam de Deus, eles construíam para si mesmos cidades, congregavam-se nelas e gloriavam-se no resplendor, no luxo e no vício, que fazem das cidades de hoje o orgulho e a maldição do mundo. Mas os homens que se ativeram aos divinos princípios, esses moravam nos campos, assim como no Éden. Eles moravam entre as colinas, eles eram cultivadores do solo e também de grandes rebanhos. E nessa vida simples e livre, independente, com as suas oportunidades para o trabalho, estudo e meditação, eles aprendiam acerca de Deus e ensinavam seus filhos a respeito de suas obras e caminhos. Vem que a verdadeira educação, ela aponta um estilo de vida ideal. Não independe de como você vive, do seu trabalho, de onde você mora. Sim, ele tem uma relação íntima com o lugar onde você vai morar, com a escolha desse lugar, se você pode escolher, o que estaria diante dos seus olhos, diante dos seus filhos, nesse processo de vivência diária, que educa, o que a gente vê, o que é visto pelos nossos olhos, o que os nossos olhos contemplam com mais intensidade, por mais tempo, isso grava na alma. Então, eles viviam no campo, diz aqui, e eles praticavam uma vida livre e independente. Eu sei que hoje em dia é muito difícil se viver esse estilo de vida porque estamos emaranhados num sistema que nos prende, emprego, trabalho em lugares que você depende de outras pessoas, tem um horário determinado em que você sai muito cedo, volta muito tarde. Mas pense, esse não foi o plano de Deus. Todo o sistema de vida que temos hoje está muito longe desse ideal. Mas por que Deus escolheu esta maneira de viver? O método de educação que Deus desejava desde o início, como disse já desde o começo do capítulo, era uma semelhança com o Éden, com aquilo que Deus deu ao homem.
tá? A situação do povo de Deus, quando eles saíram do Egito, era muito diferente disso também. Eles viviam ali 400 e pouco, mais de 400 anos como escravos. E ali eles contemplavam as grandes edificações. O Egito é famoso por essas grandes edificações, né? E ainda mais, as edificações daquele lugar representavam Deus, representavam uma religião idólatra. E o luxo e o vício, todas essas coisas eles contemplaram durante todo esse tempo. E como eles saíram de lá nesse sistema de idolatria, confundidos com falsos ensinos e até corrompidos em seu caráter, Deus teve que fazer um processo de educação que foi bem delineado, bem explicado na Bíblia como que Deus procedeu com eles, com o seu povo. Ele os tirou do Egito por mão poderosa. Diz a Bíblia que ele fez grandes milagres. E nesses grandes milagres Deus manifestou não somente o seu poder, mas a sua misericórdia, escolhendo o povo de Israel que não merecia, que não tinha grandes dotes para oferecer a Deus. Apenas Deus os escolheu por amor e os guiou a partir de um livramento miraculoso, né? Tudo o que aconteceu ali, as pragas, as 10 pragas, a maneira como eles saíram do Egito pela celebração da Páscoa, né? Quando passou ali a última praga, que era a morte dos primogênitos, Deus poupou aqueles que marcavam suas casas com sangue e trouxe todo um ritual para que fosse repetido nas suas gerações posteriores. Isso também era uma maneira de educar o povo. Interessante que durante o trajeto eles tiveram muitas situações difíceis em que Deus lhes permitiu faltar um pouco de água, um pouco de tempo que faltou água, um pouco de tempo que eles temiam faltar o alimento e até mesmo o calor do deserto, as dificuldades na peregrinação, todas elas foram marcadas também por milagres, por cuidado de Deus, por maneiras que Deus transmitiu a eles a sua misericórdia, a sua sabedoria. E todas essas manifestações foram fortalecendo aquele povo, reeducando aquele povo de Israel, fortalecendo a sua fé no Criador, a sua dependência deles. E todas essas circunstâncias, por exemplo, quando eles tinham que parar em algum lugar, eles eram guiados pela nuvem durante o dia, né? Durante o dia que eles peregrinavam com aquele sol causticante do deserto, eles estavam plenamente protegidos por uma cobertura de nuvem. E aquela coluna de nuvem os seguia, não somente os cobria, na verdade, os guiava para onde quer que eles precisassem ir. À noite, assim como é muito quente no deserto, havia o frio da noite e também a escuridão e também o perigo dos animais selvagens e peçonhentos. Deus colocou uma coluna de fogo para aquecê-los e iluminá-los e guiá-los. E todo esse cuidado revelava ali como Deus, que era o grande salvador do Egito, né? Os livrou da escravidão. Ele também estava lhes dando condições de prosseguir na sua peregrinação até o alvo, que seria chegar na cidade de Canaã, com o propósito de serem povo escolhido de Deus, que o representaria diante de todas as nações. Isso é importante saber, porque Deus tinha um propósito para aquele povo. Eles sabiam desse propósito. E através dos seus milagres, através da sua maneira de amá-los e cuidar deles, né, e muitas vezes repreendê-los para que eles retornassem a um procedimento correto, Deus mostrou que todo o processo era um propósito de reeducação para prepará-los a fim de cumprir o tal propósito de Deus. Eu queria deixar aqui para vocês algo que é importante, muito importante. Refletir nas lições, em todas as lições que Deus haveria de ensinar ao seu povo. Nas dificuldades, Deus livrava. Deus os levou até o Sinai. Lá no Sinai, Deus fez um grande espetáculo, revelando a sua glória, revelando a sua lei, revelando também o pedido de que fizessem um santuário que os treinaria no processo de salvação. Era um material didático para ensiná-los a confiarem no Salvador, que o mal, o pecado, deveria ter o seu
o seu pagamento, né? O seu salário, que era a morte de um cordeiro, mas que o arrependimento os levaria à vida através dessa substituição que simbolizava Cristo que viria morrer na cruz. Então, Deus tinha um glorioso ideal para se cumprir com seu povo. E todas essas lições foram reveladas através dos rituais do santuário. Antes mesmo, na sua construção, Deus incentivou a cooperação, motivou os seus corações a estarem agradecidos. E durante todo o período da peregrinação, eles vivenciaram aquelas verdades e as repetiam e as contavam através de cânticos. As leis que receberam também transformaram em cânticos. E os cânticos não só eram uma maneira de memorizar todos aqueles ensinos de Deus, como era uma maneira de tirar os pensamentos das coisas difíceis e centralizar na gratidão, no poder de Deus, no seu poder de livrar, no seu poder de salvar. E esse era o objetivo de Deus, usar didaticamente os cânticos para guiar o povo de Deus. Os memoriais também, como eram as festas, rituais, e até mesmo quando eles passavam pelo meio, por exemplo, quando eles passaram pelo Jordão, que tiraram dali pedras e fizeram uma coluna, todas essas coisas tinham um objetivo. Esses recursos didáticos, né, eram usados com o objetivo de despertar nas menores gerações, naqueles que estavam nas novas gerações, os crianças e jovens, despertar neles o interesse para saber, ó, quando os seus filhos perguntarem: o que significa isso? Né? Por que estão marcando o cordeiro da Páscoa? Por que estão marcando nas portas o sangue? Eles relembrariam com gratidão a história do livramento que Deus fez por eles no passado. E todos esses recursos eram para que gravassem na memória, não somente dos filhos, mas relembrassem aos pais a gratidão pelo que Deus havia feito por eles. Não somente essas leis cerimoniais ou a lei moral que foi dada no Sinai, Deus também deu várias outras leis, de maneiras que o povo era muito bem organizado, até mesmo no seu trajeto, no levantar acampamento ou no colocar-se ali acampado em algum lugar. O santuário, ele ocupava uma parte central desse acampamento. E todas as outras tribos, né, ou todas as outras famílias, elas se organizavam ao redor do santuário de uma forma perfeita, onde eles podiam perceber ali um Deus de ordem, um Deus de decência, um Deus de sabedoria, de uma forma que o acampamento não somente era muito bem organizado, mas eles também tinham leis sanitárias que preservava todo o povo de doenças, de sujeira, de bagunça. E tudo isso eram maneiras de reeducar. Imagine, aquele povo tinha passado mais de 400 anos, né, na terra do Egito como escravos. E nessa situação saíram muito ignorantes, muito confusos com todas as ideias e com certeza muito deseducados. Então, naquele processo, ele queria que o povo se tornasse perfeito. Por quê? Segundo a Bíblia, Deus apresentou para eles um Deus perfeito, um caráter perfeito dele mesmo. Então, assim como perfeito era Deus, Deus queria torná-los perfeitos em caráter. E essa reconstrução do caráter era o objetivo da educação que Deus ministrava ao povo de Israel. Então, quando nós pensamos assim, poxa, às vezes nós estamos passando por alguma dificuldade, algum problema, a gente precisa entender que Deus, ele está nos reeducando, usando recursos mil para nos chamar a atenção para o seu caráter, para a sua bondade, para o seu amor. E para nos ensinar, para nos mostrar também aquilo que precisa ser corrigido em nosso próprio caráter. Então, Deus fez de todas as maneiras para reeducar o seu povo nos caminhos. O capítulo aqui fala tão lindamente, até mesmo da maneira como Deus distribuiu as terras daquela época. Cada família ganhou um espaço de terra. Aquelas terras, elas eram conservadas com aquela família, ainda que eles tivessem dificuldades financeiras, que eles, por exemplo, se eles precisassem vender aquela terra, haviam leis que garantiam que essa terra voltaria para aquela família. De 7 em 7 anos, todas as dívidas eram perdoadas. No
depois de quando completava 50 anos, as terras que eram vendidas se retornavam à família original, garantindo assim ao herdeiro que teria nova oportunidade de administrar bem aquela situação econômica da família, aquela situação financeira. E assim Deus queria preservar o mundo de situações muito críticas em relação à economia, né, às finanças. Assim não haveria pessoas tão pobres que não poderiam viver bem, assim não também preservaria os outros de acumular grandes riquezas. Então essas leis civis e sociais garantiam um perfeito governo no povo de Israel. O objetivo de todas essas leis, de todas essas ordenanças de Deus, era despertar no mundo, no restante das nações, a admiração. Uma admiração por um Deus sábio, um Deus inteligente. Se eles seguissem as leis de saúde, eles também não teriam as doenças que consequentemente aparecem naqueles povos que não seguem as leis de Deus. Então, como as doenças do Egito, por exemplo, não seriam atingidos pelas doenças do Egito. Isso é a promessa, né? Quando você lê o livro de Êxodo, Deuteronômio, mostra ali como Deus foi maravilhoso no trato para com seus filhos. Deuteronômio 30 chega a comparar o trato de Deus como uma mãe águia, que lá no alto do penhasco, ela até às vezes empurra seu filhote para que ele aprenda a voar. Mas ela vai por baixo, abre suas asas e o protege da queda e os leva novamente ao ninho. Depois os lança dali para que eles, com o exercício, aprendam a voar perfeitamente em grandes alturas. Assim Deus fez com o seu povo, diz a Bíblia. Ele continuava em cada circunstância a mostrar-lhe o lado positivo da fé, que eles deviam confiar no Senhor. Até mesmo no espetáculo lá no Sinai, quero dizer, no espetáculo daquela revelação de Deus pelo fogo, pelos trovões, relâmpagos, Deus queria mostrar ao povo que Ele era um Deus poderoso, que Ele era um Deus temível, que Ele precisava ser respeitado, mas que também Ele era um Deus que cuidava, que dava leis de carinho, de amor, de preservação do mal. Então, Deus queria mostrar a eles também que eles não eram capazes por si só de guardar as suas leis, mas que eles podiam confiar num poder superior que os faria capaz de viver segundo os seus propósitos. E diante da situação, quando eles chegaram em Canaã, que foram ali colocados numa situação de que eles deveriam fugir do mal, eles deveriam eliminar as nações idólatras e não seguir-lhes os caminhos, não seguir os outros deuses. Infelizmente, no capítulo seguinte, vemos aqui que fala sobre as escolas dos profetas, o capítulo 6, nos retrata aqui, infelizmente, situações em que Israel, muitas famílias em Israel, não seguiram as orientações de Deus. Muitas famílias não praticaram aquela educação que lhes preservaria do mal, e assim a sua família e seus filhos. Eram raras essas famílias. Ao contrário disso, muitas delas começaram a observar as nações vizinhas e seguir aquela idolatria que eles viviam, né? Cercaram seus filhos até mesmo de tentações e não conseguiram vencer esses males. Eles tornaram-se indiferentes em suas obrigações para com Deus e também para com os seus próprios filhos, e permitiram que em seus lares viessem influências idólatras que lhes corromperia o caráter. Porém, para defrontar esse mal dessas famílias que se distanciaram dos ideais de Deus, foi que Deus providenciou outros meios de auxílio aos pais. E um deles foi a fundação da escola dos profetas. Compreenderam, queridos? As escolas são o plano B de Deus. O segundo plano. O primeiro é que a educação seja praticada em casa, com seus filhos, onde os pais são professores e representantes de Deus, onde a fonte da sabedoria seria unicamente Jesus Cristo e a sua palavra. E a natureza, né, que é o livro onde Deus se revela a nós o seu caráter e as suas características de amor, bondade, poder e grandiosidade. Mas, como os pais negligenciavam essa educação, Deus orientou o profeta o profeta Samuel a
fundar as escolas dos profetas. E essas escolas, elas eram especiais não para todos, não para crianças. Elas eram direcionadas para a juventude. A juventude é o melhor de todos os melhores de todos os jovens daquela sociedade, aqueles que queriam resgatar na sociedade os valores de Deus, aqueles que queriam ser líderes e ajudar a formar novas pessoas que quisessem seguir os caminhos de Deus. Esses iam para a escola para se aprimorar, para resgatar nas famílias esse ideal de Deus. E assim esses alunos eram levados às escolas dos profetas porque eles tinham dotes espirituais, eles tinham dotes mentais que lhes capacitaria a serem líderes e representar bem os ideais de Deus. Lá eles estudavam o quê? Enquanto estudavam a palavra e as obras de Deus, o seu poder vivificante despertava-lhes as energias da mente e da alma. E os estudantes recebiam sabedoria do alto. Eles tinham pessoalmente gozado a comunhão com Deus e obtido a concessão da confiança de Deus. E eles também tinham uma prática da oração. Não somente eram ensinados como fazer oração, mas eles praticavam isso constantemente. Eles se mantinham em seu próprio trabalho também para cultivar o solo. E isso lhes dava uma ocupação mecânica. Além de momentos espirituais importantes, eles tinham a sua prática do trabalho prático, para o trabalho manual. Desenvolvia-lhes também as faculdades físicas, Todo jovem, olha aqui no capítulo diz, todo jovem, fosse seus pais ricos ou pobres, era instruído de algum ofício, mesmo de que devesse ser educado para os mistérios sagrados, Um conhecimento da vida prática era considerado essencial à sua maior utilidade. Eles também tinham o ensino oral da palavra de Deus, onde era passado para eles os relatos de como Deus tratou com o seu povo lá no Antigo Testamento. Eles decoravam as leis de Deus, a história sagrada, a música sacra e a poesia. Eles também sabiam muito, eles aprendiam ali sobre os rituais do santuário, todo o seu serviço, simbologia e tipificação. Eles cultivavam mais que tudo o espírito de devoção, não somente estudando o dever da oração, mas praticando continuamente, como eu disse. O Espírito Divino era-lhes manifesto na profecia e no cântico sagrado. Olha que currículo maravilhoso. Portanto, essa escola, ela foi planejada para substituir aqueles pais que eram negligentes, aqueles pais que não tinham ali praticado a educação com os seus filhos. Então, os filhos da sociedade, das melhores famílias, iam para essa escola, aprendiam isso e passavam a ensinar os jovens nas sinagogas, a ensinar os jovens de casa em casa, a ensinar, a reeducar os jovens que precisavam dessa orientação. Portanto, irmãos, nós vimos aqui, queridas famílias, que essas escolas tinham um propósito de, ainda assim, cumprir o plano de Deus. O ambiente dessas escolas era o mais familiar possível e fazia com que fosse relembrado e praticado os princípios da verdadeira educação. Portanto, diante desses relatos, de como foi a educação em Israel e como eram as escolas de profetas, precisamos pensar quais as melhores maneiras, os melhores métodos, as melhores metodologias, ou como é que eu quero dizer? Os melhores recursos didáticos. Nós precisamos aprender nessas histórias para aplicar com os nossos filhos. O trabalho no manual, que é importante desenvolvê-los, a dedicação, a memorização da Bíblia, da sua palavra, a compreensão dela, o cultivo da vida devocional, a oração e mais, o trabalho em prol de outras pessoas. Tudo isso está aqui inserido nesses princípios. Fora que os princípios da Escola do Éden devem ser sempre relembrados. Então, por aqui encerramos o nosso estudo dessa semana, mas que você possa colocar no seu coração o grande objetivo de adaptar a educação da sua família, a educação dos seus filhos, de acordo com o divino plano original de Deus. Deus abençoe a todos.
Vou fazer uma breve oração para que nossas famílias sejam abençoadas através dessa importante verdade. Querido Deus, dê sabedoria, Senhor, através do Teu Espírito, a todo pai, a toda mãe que deseja cumprir os Teus planos na vida das suas famílias. Em nome de Jesus. Amém.